A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos nós. Amém? Aqui em rápidas palavras, uma experiência que eu tive aí com o Espírito Santo de Deus, né? Ainda lá na minha mocidade, né? Mas antes disso, quero dizer para os irmãos aí que são inscritos aí nesse canal que eu tenho, 15 pessoas estão ali, irmãos. Vamos nos ajudar a crescer esse canal aí? Oh, maravilha! No livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 25, nós vemos ali que o Senhor Jesus, né? Graças te dou, Pai, né? Por ocultar essas coisas, né? O poder dele aos sábios e aos entendidos e revelar aos pequeninos, né, meus queridos? Coisas que é simplesmente coisas espirituais, coisas que Jesus, né? Veio, chamou pescador, chamou doutor também, chamou pessoas cultas também, né? Mas por as pessoas mais humildes dar mais crédito, a palavra ele agradece ao Pai ali, né? Por o Senhor ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos, né? Aos pequeninos. Então, meus irmãos, eu quero contar aqui em rápidas palavras uma experiência minha com o Espírito Santo e a interpretação de língua. Eu vejo muito aí nas redes sociais aí pessoas criticando, né, blasfemando contra o dom do falar em línguas. Existe muita meninice, irmão? Nós sabemos que existe muita coisa, né? Muita coisa aí, mas nos cabe a nós cuidar da nossa vida. Você ter a convicção que Cristo está com você. Você orar e ver Deus respondendo a sua oração. Não precisa você explicar para ninguém que Deus respondeu a sua oração, não. O importante é que você saiba que Jesus respondeu a sua oração, está contigo. E aí você faz o ídolo do Senhor, estende a mão sobre os enfermos, né? Declara a bênção sobre a vida de A ou B e deixa que o Senhor faça a obra dele. E no grande dia, ele julgue, porque a obra é dele, não é nossa. E se foi ele que as revelou aos pequeninos, então nos cabe saber da nossa vida entre nós e Deus. Se alguém ali, irmão, fez alguma coisa, isso aí é problema dele. Ele sabe como que ele está diante de Deus, né? E Deus sabe também como que ele está diante dele. Então, o que eu quero dizer para você? A minha experiência. Eu nasci no lar evangélico, né? Nasci no lar evangélico, aprendi a minha fé dentro da minha casa com os meus pais, a minha fé em Deus, e vi muitos milagres através ali, né, dos meus pais orando e o Senhor operando muitos milagres e maravilhas ali dentro da minha família. Então, a minha fé se baseia desde quando eu sou criança, mas eu tinha muita dúvida. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, não o batismo com o Espírito Santo, mas sim o falar em línguas, por causa que eu perguntava muito para as pessoas se eles falavam em línguas e ele entendia o que falavam. E muitos não tinham resposta para me dar. Então, eu lendo a palavra de Deus, eu encontrei lá que tem interpretação de línguas. E eu fui buscar. E orava bastante para o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Se não me engano, no ano de 96, na cidade de Arenápolis, no último dia do congresso da Umadar, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O pastor estava pregando e na hora que ele estava pregando, ele falou uma palavra. Estou falando aqui com uma pessoa que já não era para estar mais aqui. Mas pela misericórdia de Deus, essa pessoa está aqui. E quando ele falou assim, eu levei um choque. E ali uma alegria muito imensa invadiu o meu ser, a minha alma. E eu pulava naquele banco
e glorificava o nome do Senhor. As pessoas que estavam do meu lado diziam que eu falei em mistério, só que eu lembro só de uma coisa: a alegria me invadindo e eu, aquela alegria imensa, não me contia sentado naquele banco. E escutei quando o pregador dizia: eu tenho visto as tuas orações ao lado do teu leito. Clama simplesmente pelo sangue do meu filho e eu te darei a vitória. E nesta noite eu quero te batizar com o meu espírito. Então, foi uma resposta, porque as orações ao lado do leito, era só eu e ele que sabia que eu orava sempre ao lado da minha cama. Aleluia. Então, naquela noite, eu tive uma experiência muito grande. Passou-se alguns dias, na cidade de Tangará da Serra, eu fiz uma oração na hora que o pastor chamou para ir na frente receber a oração. Eu fiz uma oração ali na minha mente e pedi para o Senhor que fizesse comigo. Se todas aquelas palavras que os profetas, aquelas promessas que os profetas tinham me feito, se era da parte de Deus, se ele ia se cumprir, que ele me fizesse falar em mistério e entender tudo que eu estava falando, porque até então eu não falava em mistério. Naquele dia eu fui para a frente a hora que o pastor chamou, e quando eu cheguei lá atrás da multidão, o pastor disse: jovem, você que está de camisa azul clarinha, fala em mistério com Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E naquele momento, parece que foi ligado algo na minha boca e diretamente no céu. E eu comecei a falar em outras línguas. Comecei a falar em outras línguas e interpretar tudo que eu estava falando. Tudo que eu estava falando para o Senhor. E o pastor mandou que um presbítero descesse e colocasse a mão sobre mim. Mas quando o presbítero chegou ali, ele só disse: já está falando em mistério. Então, eu creio que o Senhor, ele fala em nosso meio, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor transforma, que o Senhor dá dom de interpretações de línguas. Então, a gente vê por aí, irmãos, pessoas degradando, pessoas blasfemando do que não conhece. Toma cuidado. Então, daqui a pouco você está pensando que está bem, você não está nada bem. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos vocês e acreditem que Jesus está em nosso meio. As minhas dúvidas foram sanadas. Vi crianças no banco das crianças quando eu era criança ser batizado bem pertinho de mim. Mas eu só consegui isso já jovem, quando o Senhor me batizou com seu Espírito Santo. Experiência que eu tenho comigo e levo na minha vida. Ser batizado com o Espírito Santo e receber a interpretação de língua. Por várias vezes o Senhor me deu a oportunidade de interpretar línguas que outras pessoas falam. É muito interessante, irmãos. Na cabeça de uma pessoa comum isso não entra, de maneira nenhuma, a não ser a pessoa que tem um contato com Deus, que ele conhece o sobrenatural de Deus. Aí ele pode entender o que é isso. Amém? Que Deus vos abençoe, que vos guarde. Esta é uma experiência minha que eu estou contando aqui. Coloca aqui no canal. Falei meio rápido assim para não deixar o vídeo muito extenso, né? E quero que os irmãos suportem, né? Deus vos abençoe e nos ajude aí com esse canal, para que esse canal possa crescer. Amém? Tem um outro canal lá também da dupla Eli e Osmar. Vai lá, nos dê uma força lá com os nossos louvores. Amém? Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus.